Shalom, graça e paz a todos vocês, aqui Pastor Wagner Muniz, e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, vamos trazer mais um vídeo neste canal. Estava meio sumidinho aí, mas agora estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto interessante aqui. Vamos falar a respeito dos vícios, né? Até que ponto os vícios te atrapalham para você aí ganhar sua salvação, para você ir para o céu, né, meus amados? Então nós vamos ver esse tema hoje, esse assunto interessante da palavra do Senhor, que é sempre bom a gente meditar na palavra de Deus, e nós vamos discorrer acerca desse tema à luz da Bíblia. Amém? Então depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, meus amados, até que ponto o vício, quando eu digo o vício, amados irmãos, eu digo assim, de uma forma geral, né? Até que ponto o vício, ele te atrapalha na sua caminhada para o céu. Primeiramente, nós vamos ver aqui, né? Vamos estar vendo aqui o que é vício. Vício é uma dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólica ou entorpecente. Exemplo, vício de fumar. Então, meus amados, o vício é o hábito da pessoa usar demais uma substância, né? Uma substância de tal maneira daquela substância vir a fazer mal ao seu corpo. Por exemplo, o vício de fumar, de beber bebidas alcoólicas, viciada no café. Tem gente que é viciada no café, não deixa de ser um vício. É um vício. Mas até que ponto, meus amados, esse vício ele vai te atrapalhar na sua vida espiritual, para você herdar a sua salvação, para você ganhar a sua salvação. Saiba você que o vício, né, em alguma coisa, ele te atrapalha sim, né? Você herdar a sua salvação aí, você ganhar a sua salvação. Se você for viciado demais no vício do cigarro, isso vai te atrapalhar na sua caminhada para o céu. Por quê? Porque o cigarro, ele, até mesmo nas mensagens do pacote de cigarro, está dizendo lá, é prejudicial à saúde. E isso não é bom para você usar uma substância que vai prejudicar a sua saúde, vai destruir ali o templo do Espírito Santo de Deus, né? Você usando uma substância que destrói o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, verso 17, vai nos dizer assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o seu corpo é santo. O que é ser santo? É ser separado para Deus, né? Você é separado para Deus. Então, meus amados, prejudica sim, né, o vício do cigarro. Pastor, o vício do cigarro é pecado? Olha, meus amados irmãos, eu diria que sim, porque você ali está consumindo algo que está te destruindo. Você está pecando contra o seu próprio corpo, né? Você está pecando contra si mesmo, né? 1 Coríntios 6,12 está dizendo assim, meus amados irmãos: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dela, né? Aí você vai me dizer assim: mas pastor, a Bíblia não diz que é proibido fumar, que fumar é pecado.
Meus amados irmãos, a Bíblia, ela não vai ter um versículo diretamente falando assim que fumar é pecado, né? Mas ela traz ali textos ali que fala acerca disso, que denota, né? Texto que vai nos ensinar princípio que isso é pecado, é prejudicial à saúde, né, meus amados? Igual o versículo que eu li aqui anteriormente, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então esse templo que você usa, o que é o templo de Deus que ele está falando nesse versículo, irmão? É o seu corpo, né, meus amados? Se você pegar o seu corpo, se autodestruir, Deus te destruirá. Deus te destruirá. Por isso que a Bíblia diz que é pecado você fazer marcas no seu corpo, né? Você ferir o seu corpo. Isso é pecado, pecado diante de Deus, né, meus amados? E o outro versículo também que nos diz aqui, meus amados, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né, meus amados? Até que ponto você tomar um café vai te prejudicar? Até o ponto de você querer aquela substância e começar a te dar dor de cabeça e você ficar doido por aquela substância que é o café. Mas o café, meus amados irmãos, eu tenho outra visão do café. O café, ele é um alimento para nós, né? A gente ingere ele como um alimento. Então, não diria que ser viciado no café é pecado, porque o café, ele é um alimento que nos alimenta. Amém? Eu entendo, na minha visão, na minha ótica, eu entendo dessa maneira, né? Pastor, e o refrigerante? Eu gosto muito de uma Coca-Cola, eu gosto muito de uma tubaína, eu gosto muito de uma Fanta. Isso é pecado? Então, o refrigerante, meus amados irmãos, ele entra na classe dos alimentos, é um alimento para o seu corpo, né? Mas aí cabe a você ter o livre-arbítrio e ter a sabedoria de discernir até que ponto isso vai prejudicar o seu corpo. Porque dizem aí os especialistas, o pessoal aí diz que os refrigerantes, ele tem um alto grau de açúcar, né? Ele tem muito açúcar no refrigerante. Mas uma pessoa que se alimenta a dia e você oferecer um refrigerante para ele, não vai fazer mal, né? Agora, se você ficar todo dia usando aquilo ali, usando, né? O refrigerante todo dia tomando, aquilo vai te prejudicar. É igual o churrasco, irmão. Pensa bem. Todo dia você comer carne assada com gordura, aquela gordura gorda, né? E não comer outro alimento, todo dia ali abusando daquela carne, vai te prejudicar. Porque a Bíblia diz também que a glutonaria é pecado, né? Está lá no livro de Gálatas. Então, meus amados, cabe a você ter a ciência, ter o discernimento, o conhecimento da palavra, para você saber até que ponto esse vício vai te prejudicar. Esse vício vai te prejudicar a sua vida espiritual, a sua caminhada com Cristo, né? Então tem várias visões. Então, na minha ótica, amados irmãos, o vício, ele é altamente prejudicial à saúde. Além de ser prejudicial à saúde, ele é prejudicial na sua caminhada cristã, que vai te levar ao céu, né?
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está entendendo, meu amado? Você não pode se deixar dominar pelo vício, né? Pelo poder do vício. Você não pode se deixar dominar por isso. Amém? Pastor, mas fumar, a Bíblia não diz que é pecado. Não tem um versículo diretamente dizendo que é pecado, mas tem versículo ensinando princípios que o vício do cigarro é prejudicial para você. Tanto o vício do cigarro, da maconha, da cocaína, do narguile, né? Uma outra coisa que é altamente prejudicial são os remédios, irmãos. Os remédios, né? Tem pessoas que são viciadas em remédio para dormir. Aquele tal do Zolpidem, né? Tem um outro lá, vários, né? E a pessoa começa a usar uma vez, vou usar hoje para me dormir porque eu não estou conseguindo dormir e tal. Dali um pouquinho ela vai usando outro dia, né? E assim até ela ficar dependente daquele remédio, porque o vício ele se caracteriza, meus amados, quando você fica dependente daquilo, você precisa daquilo. Então isso é o vício. E tem pessoas que já são dependentes disso aí, sem necessidade, né? Sem necessidade. Né? Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios 10, 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, muitas das vezes a pessoa é tentada a consumir aquele algo, né? Aquela substância. Eu vou tomar Zolpidem hoje, eu não aguento mais, eu quero tomar porque eu quero dormir e tal. Só que, meus amados irmãos, fiel é Deus, né? Olha o que o versículo está dizendo aqui: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação lhe dará o escape. Deus ele vai dar o escape para você dessas tentações. Você tem que resistir. A Bíblia diz assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, ele vai fugir de vós, né? Então você tem que ter resistência também, porque, meus amados irmãos, para você ser salvo, você tem que negar também, né? Aliás, para você ser salvo, meus amados irmãos, você tem que abrir mão de certas coisas também da sua vida, para você alcançar a salvação. E essas coisas que você vai abrir mão, inclui também os vícios, né, meus amados? Né? A palavra do Senhor diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca, né? Mas se você estiver com o espírito preparado, seu espírito ele vai resistir às tentações, aos desejos carnais que muitas das vezes o inimigo coloca na nossa carne, né? Louvado seja Deus. Gálatas 5:1 está dizendo assim, ó: estais, pois, firmes com Cristo. Aliás, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o que acontece, meu amado? Quando você está viciado em alguma substância, né? Você está ali escravizado por aquilo, né? E Cristo já te libertou. Amém? Cristo já te deu a sua libertação. Então Deus ele não quer que você se meta mais no jugo da servidão. Voltando lá ao ponto do café lá, eu tomo café, gente. Eu gosto muito de tomar café.
Só que assim, o dia que não tem café, não me dá dor de cabeça, eu não fico doido para tomar café. É assim, porque eu tô dominando aquele hábito. Eu não deixo o hábito me dominar. É isso que a palavra está dizendo. Deus, ele te libertou, né? Você vai ser Senhor, né? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo te libertou, e não torneis meter-vos debaixo do jugo da servidão. Deus não quer você num jugo de servidão, né, meus amados? Porque quando você está viciado em algo, você está servindo aquele algo, como se aquele algo fosse senhor seu, né? É assim que acontece com o vício do cigarro, da maconha, da cocaína, do narguile, do café, né? Dos refrigerantes. Pastor, refrigerante é pecado? Se você viciar no refrigerante, vai ser pecado. Se você não conseguir controlar o seu desejo de tomar aquela Coca-Cola todos os dias, aquela Fanta todos os dias, vai ser pecado, porque você está sendo escravo desse hábito. Ainda que é mais brando, né? Os refrigerantes, é como se fosse um alimento, o café é como se fosse alimento, mas se você ficar totalmente viciado naquilo, aquilo vai ser pecado para você também. Como também a glutonaria, comer demais, que eu já citei aqui, né? O exemplo do churrasco, né, meus amados? Então, tudo isso, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos ler outro versículo aqui, Romanos 6,5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Tá vendo, igreja? Tá vendo, meus amados? O velho eu seu foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Você não deve servir mais aqueles hábitos pecaminosos da sua carne. Tem que se livrar dessas coisas, né? Tem gente que é viciado na masturbação, né, meus amados? Tem gente que é viciado em sexo, né? Então tudo isso você tem que se policiar, tem que dominar, né? Tem que pôr rédeas no seu corpo, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que sede santo, porque o Senhor é santo. Então você tem que se policiar, você tem que dominar os desejos da sua carne. Ah, pastor, mas eu vou tomar um Zopidem porque eu não consigo dormir. Não, você vai resistir. Você consegue dormir sim, se você fizer uma oração, separar um momento para oração, né? Orar ali um Salmo 23, um Salmo 91, você vai dormir sim. Amém? Louvado seja Deus. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos nesse presente século sóbria e piamente. Que coisa tremenda, né? Para a gente renunciar. A vida do crente, a palavra certa que eu estava procurando naquela hora, amados irmãos, é a palavra renúncia. Nós temos que renunciar ao mundo, né? Renunciar às coisas mundanas, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Amém? E João 8,34. E respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se você comete pecado, você vai ser servo do pecado. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que você está totalmente livre? Será que Cristo já te libertou, né? Ou você está ainda sendo escravo, está no jugo da servidão,
servindo a alguma coisa ainda. Não pode, meus irmãos, você ser dominado. Tem gente que é viciado na televisão. Eu não fico sem televisão. É uma televisão no quarto, outra na sala, outra no banheiro, né? Tem gente assim, sabia? Tem gente que tem televisão em tudo quanto é canto da casa, porque já se tornou um vício, já não vive mais sem aquilo, né? Pessoas viciadas em redes sociais, pessoas viciadas em Facebook, nessas coisas aradas todas, Facebook, WhatsApp, né? E essas redes sociais, né? Tem que se policiar, meus amados irmãos, né? Tem que ser o senhor da situação. Você não vai ser o escravo e senhorio. Você não vai ser o escravo e nem vai servir aos hábitos pecaminosos. E sim, você vai ser senhor da situação, senhor das coisas. Você vai comandar, você vai ter autocontrole e comandar. Você que tem que se comandar. Abaixo de Deus, abaixo de Cristo, é você que se comanda. Amém? Pessoas viciadas em fazer compra sem necessidade. Então, tudo isso, meus amados irmãos, tem que saber ter o controle certo, né? Romanos 13,14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Amém? Então, você tem que se revestir do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6,19, não sabei que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a quais pertence a Deus, né? Aqui tem um versículo importante, né? Até que ponto você está glorificando a Deus você fumando um cigarro? Até que ponto você está glorificando a Deus ingerindo cocaína? Até que ponto você está glorificando a Deus sendo glutão? Até que ponto você está glorificando a Deus fumando narguile, ingerindo cocaína, né? Você não está glorificando a Deus, você está glorificando, pelo contrário, você está glorificando o diabo, né? E não a Deus. Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, porque o nosso corpo é santo. Amém? Louvado seja Deus. Aqui eu encerro, meus amados irmãos, esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. Espero que você tenha aí gostado. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal e faça parte aí da nossa família, a família do canal Pastor Wagner, a voz que clama. Amém? Que Deus abençoe, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.